João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. João 3, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Todos estão ouvindo bem aí? Está tudo certo? Amém? Tá bom. João capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos falar de um tema, nascer de novo. Essa é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, já tem alguns dias já. E essa semana, ele falou assim, é essa a palavra. Eu não estava entendendo muito bem. Mas depois, quando você começa a buscar o Senhor, especialmente pela palavra, eu entendi. E hoje sou um canal do Senhor aqui na terra. Amém? Então vamos lá? João capítulo 3, versículo 1 diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Até aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmãos, esse capítulo 3 de João, aliás, para mim o livro de João é um livro fantástico. Mas esse capítulo 3 em especial, ele fala sobre nascer de novo. Ele fala sobre o vento do Espírito. Ele fala daquele versículo que todos conhecem. Deus amou tanto o mundo, né? Esse capítulo fala de luz e trevas, do julgamento sobre a terra. Ou seja, é um capítulo extremamente profundo. Posteriormente, durante a semana, leia esse capítulo 3 de João. Eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar ainda mais do que nós vamos falar hoje. Mas, olhando para esse texto e trazendo o tema que nós vamos falar essa noite, que é nascer de novo. Hoje nós vamos abordar um assunto ligado à religiosidade versus Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de estar na igreja e ser a igreja, que é bem diferente uma coisa da outra. No diálogo entre Jesus e Nicodemos, irmãos, do qual nós lemos agora, Jesus revela verdades
fundamentais sobre o novo nascimento. E o acesso que nós temos para o reino dos céus. Nicodemos, ele era um líder religioso, um fariseu. Ele queria entender algumas coisas espirituais. Mas Jesus o levou a um novo patamar de entendimento. Nessa conversa que ele teve com Jesus, ele foi preparado para uma conversa teológica. E Jesus leva ele a outro patamar de conversa, explicando as necessidades do nascer de novo. Então hoje nós vamos examinar o que significa ver e entrar no reino dos céus. Hoje nós vamos falar a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Começando pelo começo. Quem era Nicodemos? Quem era esse homem que a Bíblia nos cita aqui? Esse homem, ele era um fariseu. E o que era um fariseu? O fariseu, ele era de um grupo separado, que ele era tirado da comunidade, e eles eram fechados entre eles. E ali eles observavam muito sobre as leis e as tradições judaicas. Esses eram os fariseus. Ou seja, Nicodemos, ele era um mestre, ele era um membro do Sinédrio, ele era um homem que fazia parte desse grupo e zelava pelas leis, ele zelava pelas tradições judaicas. Irmãos, ele era um homem respeitado entre os judeus. Ele era um homem religioso. Ele conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento. Ele estudava sobre isso. Esse era Nicodemos. E eu olho hoje, irmãos, e encontro muitos religiosos no nosso meio. Eu encontro hoje muitas pessoas ligadas à religião, esquecendo Jesus Cristo. Eu vejo hoje, irmãos, muitos frequentadores de igreja. Eu já disse isso aqui. As estatísticas mostram o crescimento do povo evangélico no Brasil, mas você não vê uma mudança no Brasil. Pelo contrário, cada dia parece que piora. Mas temos frequentadores de igreja. Nós temos os fanáticos pela religião. Sabe aquelas pessoas que você vai conversar e aquela pessoa é fanática pela religião. Dá vontade de falar para a pessoa, olha, se for para ser assim, eu não quero me converter não. São pessoas que são quase um querubins. Eles quase que querem entrar na Trindade. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que conhecem a Bíblia. Nós estamos falando de pessoas, muitas vezes, que conhecem a teologia, mas continuam sendo Nicodemos. Elas não passam de ser um Nicodemos por aí andando, vagando, falando sobre a palavra, sobre a religião. E é isso que o Senhor hoje trouxe para nós. Nós precisamos entender que religião é uma coisa, Cristo é outra. Nós não estamos aqui por causa da religião, por causa do comprometimento, do compromisso religioso. Se você está aqui por causa do compromisso religioso, não venha. Porque nós viemos aqui porque nós amamos ao Senhor Jesus. E eu não tenho medo de falar isso. Se não é por amor a Jesus Cristo, não serve nada do que nós fazemos aqui. Porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele é incomparável ao nosso.
Irmãos, a Bíblia nos diz que ele foi se encontrar com Jesus. Eu vejo algo positivo aqui. Nicodemos, por mais que ele era um homem religioso, ele foi se encontrar com Jesus. Ele dá o primeiro passo. Ele vai até Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero entender o que esse homem está fazendo. O que leva essa multidão atrás desse homem, esses milagres. Isso despertou nele um interesse de conhecer. E mesmo, olha só, mesmo Nicodemos sendo um entendedor, um mestre, um juiz, ele sentiu que algo lhe faltava espiritualmente. Não é possível eu conhecer tudo que eu conheço, mas esse homem tem algo diferente. Esse homem tem algo especial. E tudo que o Velho Testamento aponta, parece-me que aponta para esse homem. É por isso que Nicodemos ele quis conhecer a Jesus. E quando ele conhece Jesus, Jesus o ensina uma realidade espiritual fora da sua curva. Ele mostra e ensina a Nicodemos algo profundo, uma revelação espiritual, uma realidade espiritual que vai além de regras e leis. Ele envolve Nicodemos através de uma transformação poderosa que somente o Senhor Jesus pode fazer. Ele dá esse primeiro passo e ele se encontra com Jesus. E olha que interessante, quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele foi se encontrar com Jesus o quê? À noite. A Bíblia fala que ele foi à noite. Por quê? Porque ele era um fariseu. Ele era um príncipe dos judeus, ele era um doutor da lei. Ninguém podia ver Nicodemos com Jesus. Imagine, alguém tirar uma foto e postar na rede social, Nicodemos está com Jesus. Ninguém podia ver, ninguém podia saber, porque tinha muita coisa em jogo. Até mesmo uma expulsão do Sinédrio. Ou seja, Nicodemos ele estava tomando todos os cuidados. Por quê? Porque se os outros verem que ele foi falar com Nicodemos, com Jesus, o que as pessoas poderiam pensar a respeito dele sendo um mestre da lei? É por isso que ele vai se encontrar com Jesus à noite. Irmãos, eu aprendo algo muito interessante aqui. Tem muitas pessoas se encontrando com Jesus da mesma forma. Tem muitas pessoas que não querem ser vistas com Jesus. Tem muitas pessoas se comportando como Nicodemos. Não, eu não posso ser flagrada com Jesus. Na minha roda de amizade, eu tenho que me transformar para ninguém saber que eu estou indo na igreja. O que as pessoas vão falar dentro da minha empresa se descobrir que eu me converti? Uma vez, irmãos, um homem que trabalhava comigo, passando por uma crise terrível, e ele falou assim: alguém pode orar por mim? E eu estava recente indo na igreja. Eu falei: não, eu vou arrumar um horário para você, vou levar lá, o pastor vai orar com você. Você quer? Quero. E aí eu arrumei o esquema. Tinha uma irmã de oração e tinha o pastor. Eu não me lembro o dia, era um dia de semana à tarde. E eu cheguei para essa pessoa e falei assim: ó, tá tudo certo, tal horário, eu vou com você lá. Sabe o que ele falou para mim? Antes ele queria. Mas na hora, quando eu falei que estava tudo certo, ele falou: sabe o quê? Ó, eu só vou, mas você não pode falar nada para ninguém. Ninguém pode saber que eu fui lá na igreja. E eu falei: tá bom. Eu acho que se fosse hoje, eu ia falar: então não vai não.
Mas é assim, irmãos. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: olha, isso ninguém pode saber. A pessoa passando uma crise, pedindo ajuda, pedindo oração, mas nela ninguém poderia saber que ela estava buscando uma ajuda em Jesus. E assim eu vejo várias pessoas se comportando de forma como Nicodemos. Eu tenho uma liderança, eu tenho um status, eu sou empresário, eu sou sei lá o quê. E encontrando com Jesus sempre às escondidas. Ninguém pode saber. Mas nós olhamos para esse texto e quando há um encontro entre Nicodemos e Jesus, a coisa complica mais um pouco. Porque quando Nicodemos olha para Jesus, ele diz: mestre. E para eles que são estudiosos, para os fariseus, os mestres da lei, para eles chamarem alguém de mestre, essa pessoa precisava ser do meio deles, estudada, comprovada. E se o próprio Nicodemos chega e fala assim, mestre, é porque ele reconhece Jesus de forma diferente. E eu aprendo aqui, irmãos, que tem muitos que reconhecem Jesus como autoridade, mas não andam com Jesus ou não seguem Jesus. Reconhece Jesus como Filho de Deus, mas não andam, não caminham, não escutam a palavra, tem sempre uma desculpa para estar na presença. E aí você fala para a pessoa, não, eu creio em Deus. Amém. Principalmente a hora que a coisa aperta. Lembra daquele vídeo que eu falei para vocês, do homem descendo de paraquedas? E ele passou pela nuvem, e ele arrancou oração de tudo quanto é lado. Bastou sair da nuvem, saiu um monte de palavrão. Esse é o tipo de pessoa que reconhece a soberania do nosso Senhor Jesus. Mas basta passar a nuvem, pronto, já vira a vida normal. Tudo se encaixa naturalmente. Ou seja, eu olho para Nicodemos e eu vejo que ele tem o reconhecimento de que Jesus era mestre, era Senhor. Mas eles não seguiam. E eu vejo pessoas que falam de Deus, conhecem a Deus, mas não têm intimidade, que é o que faz toda a diferença. Alguém me perguntou, o que eu preciso fazer para me saber como andar, como tomar as decisões, o que eu vou fazer? E a pessoa ficou esperando uma resposta, era uma pergunta de alguém ligado ao trabalho. Ou seja, no meio profissional. E eu olhei para essa pessoa e falei assim, você precisa ter intimidade com Deus. Porque tendo intimidade com Deus, você tem todas as respostas. Mas Deus fala. Ele é vivo. Ele está vivo. O nosso Deus vive, Ele está vivo. E pronto para nos responder. O máximo que Ele pode falar para nós é espera. Mas Ele responde. Então nós precisamos ter a intimidade. Nós precisamos não só conhecer a Deus, não só reconhecer a autoridade de Jesus, mas nós precisamos ter intimidade com Deus, intimidade com o Pai. É isso que Ele busca de nós. No livro de Jó, capítulo 42, depois que Jó passou toda aquela fase, sabe o que Jó fala em 42:5? Diz assim, os meus ouvidos já tinham ouvido, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Nós não podemos andar mais nessa assim, só de escutar, não. Nós precisamos agora começar a ter a intimidade, a enxergar Jesus.
É isso que vai fazer a diferença. Não basta nós só reconhecermos a autoridade de Deus, nós precisamos buscar intimidade com Ele. Amém? Mas eu vejo que Nicodemos, ele foi buscar de forma sincera Jesus. Por mais que ele estava indo à noite, por mais que ele era um conhecedor da palavra, ele foi de forma sincera. Ele queria saber quem era esse Jesus. Ele queria conhecer um pouco mais. E aí ele faz a primeira colocação, a primeira frase. Sabe o que ele diz? Ele diz: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém realiza os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha que interessante. Nicodemos, ele tenta massagear o ego de Jesus. Ele tenta puxar a sardinha de Jesus. Olha, mestre, nós sabemos que aquilo que você faz, se não for Deus, ninguém consegue fazer. Só que Jesus, ele dá uma resposta dura. Ele dá uma resposta dura para a primeira colocação de Nicodemos. E eu me perguntei o porquê. Porque Jesus, na verdade, ele não está interessado em massagear o nosso ego. Na verdade, Jesus ele está interessado que nós sabemos a verdade. E para saber a verdade, muitas vezes, nós precisamos ser de forma dura. Olha o que Jesus responde para Nicodemos. A primeira resposta de Jesus é assim: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, não adianta você vir massagear o meu ego, não. Tem muita gente tentando massagear o ego de Jesus, irmãos. Jesus não precisa disso. E ele não quer isso. E ele dá uma resposta direta e assertiva. Olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ele responde fazendo uma pergunta. E olha o que ele responde: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Irmãos, Nicodemos, ele não estava respondendo de forma literal. O que Nicodemos, ele estava falando assim: Jesus, eu não entendi o que você falou. Eu não entendi o que você colocou. Como assim nascer de novo? O que é isso? Porque eu olho para as Escrituras aqui e eu não enxergo isso. Eu enxergo leis. Então eu não consigo entender Jesus. E aí vem a segunda resposta do Senhor. E o Senhor diz assim: olha, ninguém pode entrar. Agora já não é mais ver. Agora é entrar. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você quer ver? Você nasce da água. Você quer entrar? Tem que nascer do Espírito. Olha a resposta de Jesus. Você quer entrar é uma coisa, você quer ver uma coisa, você quer entrar é outra. Você quer entrar, você desce as águas, se batiza, se arrepende, você viu. Agora você quer entrar no reino de Deus, agora você precisa se converter. Só a água não vai resolver o teu problema, não, irmãos. Como tem muita gente aí, que só porque desceu as águas, acredita que já está tudo certo, passaporte carimbado. Não é o que eu vejo. Irmãos, presta atenção. Aquele que não nasce de novo, não pode ver o reino. Aquele que não nasce das águas e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É o que Jesus está falando.
Ou seja, Jesus está conversando com ele e dizendo assim: olha, se arrepender, você pode até ver, nasce das águas. Mas quem nasce do Espírito, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que vai fazer a diferença, porque daí nós vamos ter um entendimento e a conversão genuína. Não é apenas o arrependimento, mas é uma mudança de vida. É o que Jesus está dizendo. Não adianta só descer as águas. E batizei, está tudo certo. Beleza, se arrependeu. Mas se você não mudar a tua vida, não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino. Canta. Jesus está dando uma palavra dura para Nicodemos. Por quê? Porque Jesus quer que ele se salva. Jesus quer ver ele no reino junto. E o que Jesus está dizendo é assim, ó. Você quer ver, se arrependa, mas você quer entrar, se converta. Chega de desculpa. Porque o arrependimento, irmãos, só o arrependimento ele não tem uma conotação de mudança. Ah, eu me arrependi. Tá ok, irmão. E aí? O que você vai fazer? Mas, o que tem conotação de mudança é quando nós temos a nossa conversão. Sabe o que é conversão? Você está indo para um caminho, opa, está errado, é para cá. E você começa a seguir o caminho certo. Sem isso, não adianta. E nós não estamos aqui como ministro do Evangelho para passar a mão na cabeça, não. Nós temos que falar a palavra e falar a verdade. É por isso que as estatísticas do Brasil crescem o número de evangélicos, mas o país não muda. Eu não sou contra, por exemplo, há um preconceito contra igrejas de parede preta, há um preconceito contra um monte de coisa. Irmãos, nós precisamos olhar o resultado. Se isso está convertendo vidas e está sendo falado no Evangelho verdadeiro, segue. Para de criticar. Tem um monte de gente falando, olha, eu detesto o fulano lá, o fulano é um coach gospel. Tá, mas se ele está gerando fruto, e aí? Se ele está conseguindo alcançar a vida de pessoas, e as pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, está tudo certo, deixa ele trabalhar. É por isso que nós temos que trazer a verdade de que o arrependimento não adianta só o arrependimento. Nós precisamos do arrependimento e da conversão. Para nós entrarmos no reino, não tem outra forma. É pela graça, lógico que é pela graça do Senhor, irmãos. A graça do Senhor, ela é infinita. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Parar de dar desculpas. E fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor Jesus ordena. E olha que interessante. Ele fala tudo isso para Nicodemos. E aí Nicodemos faz a terceira pergunta. Sabe o que ele fala? Como pode isso? Como pode isso, Jesus? Como pode, Senhor Jesus, isso? Às vezes você conversa com pessoas que estão na igreja, e aí você fala, então, irmão, mas isso não é de Deus. Você não pode enganar os outros para ganhar dinheiro. Às vezes é uma coisa tão assim que não precisa nem estar na igreja, né? E as pessoas falam, não, mas profissionalmente, se eu não for assim, não dá certo. Ele responde, como pode ser isso? E olha que Jesus responde, você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
Jesus ainda ele complementa, ele fala assim: eu estou falando de coisas terrenas e você não está entendendo. Imagina se eu falar de coisas celestiais. Aí que você não vai entender. Irmãos, não adianta saber de tantas coisas. Não adianta nós termos tantas teorias, tantas teologias, tantos cursos. Não adianta nós termos tudo isso se nós não fazemos o essencial. Não adianta se nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. Ah, eu sou diplomado, pós-graduado. Eu já fiz curso disso, daquilo. Mas se eu não sei, se eu não pratico o essencial, não adianta nada. Então nós não podemos ser arrogantes, prepotentes. Mas nós precisamos viver o essencial, os princípios de Deus. Nós precisamos entender os princípios do amor de Jesus Cristo por nós. É por isso que o nosso próprio Jesus diz o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto, não é vírgula. É ponto, acabou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se colocarem mais alguma coisa, está errado. Não é bíblico. E por que Jesus ele é o caminho? Jesus ele é o caminho, ele diz, eu sou o caminho. Por quê? Porque na tradição judaica, na cultura judaica, esse termo ele é usado frequentemente, sabe para quê? Para um estilo de vida. Ou seja, eu sou o caminho, eu sou um estilo de vida, eu sou uma conduta. É por isso que ele é o caminho. O único caminho. E por que ele é a vida? A verdade, aliás. Ele é a verdade não apenas pela transparência. Ele não é só a verdade somente pela sinceridade ou a falta, a ausência da mentira. Aliás, a Bíblia fala quem é o pai da mentira. A gente tem a escolha: seguir o pai da mentira ou seguir aquele que diz ser a verdade. Jesus, ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, é algo palpável, ele é uma pessoa. A verdade é algo absoluto, imutável. É algo constante. Jesus diz, eu sou a verdade no meio desse mundo de mentiras e enganos. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta. E por que ele fala que ele é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque somente através da fé em Jesus nós podemos voltar a ter uma vida espiritual nascendo de novo. É Ele que nos une novamente com Deus e recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna ao lado do Pai. É o Senhor Jesus que diz que no céu já há muitas moradas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe. Podem prometer para mim, para você, outros, mas não existe. Ele é a vida. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o Deus que é a fonte da vida. Ninguém dá a vida a não ser o nosso Deus. Então, ou seja, irmãos, como pode isso? Como pode vocês? Como pode isso? E Jesus responde, você sendo mestre, não entende essas coisas? Não entende esses princípios? Ou seja, continua mentindo, continua enganando, continua fazendo as coisas? Aqui um ponto importante, irmãos. Lembra que eu falei que ele foi buscar? Nicodemos, ele busca Jesus de forma sincera. Ele queria realmente entender. E ele teve a oportunidade. E quando nós buscamos a Jesus, e quando nós encontramos com Ele,
com certeza Ele vai nos dar a resposta que vai mudar a nossa vida. Com certeza, se nós buscarmos a Jesus, se nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai nos dar a resposta que vai mudar a nossa vida. Se nós quisermos. Porque Ele deixa em aberto. Ele fala, olha, eu tenho algo para te falar. Mas a escolha é sua. A escolha sempre é nossa. Lembra do jovem rico, que está lá em Lucas 18? Ele chega para Jesus e fala assim, bom mestre. Jesus de novo fala, bom, por quê? Porque bom é o Pai. Ele fala, como eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso? E Jesus fala, olha, você não pode matar, adulterar, você não pode roubar, você não pode enganar os outros. E aí eu imagino que ele enche o peito e fala assim, mas eu já não faço tudo isso. Eu estou andando na linha, Jesus. Só que Jesus, ele olha o quê? O coração, a intenção. E no coração daquele jovem havia o quê? Riqueza, dinheiro. Jesus fala assim, vende tudo que você tem, filho. Você não quer a vida eterna? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E a palavra me mostra que esse jovem, ele saiu frustrado. Ele foi embora. Ele não quis a resposta do nosso Senhor. Ao contrário de Nicodemos. Nicodemos, ele começa às escuras com Jesus. Mas ele queria saber mais sobre o nosso Senhor. E ele, de fato, ele teve um encontro com o Senhor e aquelas palavras de Jesus mexeu com a cabeça dele. As palavras de Jesus abriu seus olhos, tirou toda aquela religiosidade. Irmãos, mudou o entendimento de Nicodemos. Ele acreditou em Jesus. E é isso que faz quando nós, de fato, acreditamos, de fato, arrependemos daquilo que nós éramos e nos tornamos uma nova criatura. Porque é assim que tem que fazer. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz lá atrás, que eu olho e falo, Jesus, era eu? Acredito que a maioria, né? Olhamos para trás e fala, meu pai, como é que eu fazia isso? Só que nós não podemos só ficar nisso. Nós precisamos ter uma conversão, com a conversão verdadeira. A partir de agora eu sou uma nova criatura. Agora eu nasci do Espírito. Agora eu tenho uma nova visão. E Nicodemos, ele entendeu isso. Isso mexeu com ele. Por que eu sei que mexeu com ele? A Bíblia não fala que ele se converteu a Jesus. A Bíblia não fala que ele seguiu junto com os discípulos. Mas eu vejo que Nicodemos, ele aparece mais 2 vezes no Evangelho de João. E agora ele aparece de forma diferente. Moisés, coloca para mim João 7:45. Aqui em João 7:45, aparece Nicodemos em defesa de Jesus. Nesse momento aqui, sabe o que aconteceu? Os fariseus mandaram os guardas irem atrás de Jesus. E na primeira vacilada que Jesus der, vocês prendem ele. Era o cenário, é o contexto do que nós vamos ler agora. E olha só o que acontece. 45. Finalmente os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Próximo. Ninguém jamais falou, olha os soldados respondendo, ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declararam os guardas. Os guardas, eles foram tocados. E aqui os fariseus falando assim, será que vocês também foram enganados? Pode colocar o próximo. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei,
é maldita. Ou seja, eles estão dizendo assim, olha, as autoridades, os fariseus, que são entendidos, que são um povo culto, alguém creu nele? Não, ninguém. Mas simplesmente a ralé, aquele povo que não tem entendimento, eles estão sendo enganados. É a visão deles. Olha lá, Nicodemos, olha o Nico aparecendo aí, ó. Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhe: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E então cada um foi para sua casa. Então aqui, no capítulo 7, o próprio Nicodemos, que tinha se encontrado à noite com Jesus para ninguém ver, perante aos próprios fariseus, ele já sai em defesa. Pode nós condenarmos alguém sem antes escutar? E eles ficaram bravos. Mas aqui mostra que Nicodemos sentiu algo diferente. Aqui eu vejo que Nicodemos ele teve uma mudança. E mais para frente, se nós olharmos em João 19, 38, por favor, coloca aqui. Aqui é o sepultamento de Jesus Cristo. Jesus havia sido crucificado, estava morto, e precisava ser arrancado às pressas ali da cruz. Olha o que está escrito aqui, ó. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e o levou o corpo. Ele estava acompanhado de quem? Do Nico. Nico estava lá, ó. Nicodemos, ele estava acompanhado de Nicodemos, juntamente com Pilatos. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litros de uma mistura, 100 litros de uma mistura de mirra e aloés. Próximo. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixa de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ou seja, em João eu vejo mais duas aparições. Primeiro, ele com os próprios fariseus, e depois no próprio sepultamento de Jesus, ou seja, às claras. Esse homem, ele entendeu a palavra. Esse homem entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Esse homem entendeu que ali era o Messias enviado pelo próprio Deus. Irmãos, eu quero encerrar essa ministração de hoje. E eu sei que às vezes a palavra é um pouco dura. Mas um pai, para corrigir o seu filho, ele precisa ser duro, firme. E eu fui o primeiro a apanhar aqui, então está tudo certo. Eu apanho, vocês apanham também. Nós somos um corpo. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero concluir aqui essa palavra. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo é deixar para trás toda a sua bagagem. Todos os seus conceitos. Tudo aquilo que você acredita ser certo ou não. Nascer de novo é você reavaliar a tua vida. Tudo aquilo que você já viveu. É recomeçar a partir de uma revelação de quem é Jesus Cristo. Esse é o nascimento do Espírito. Nascer de novo é aceitar e entrar nesse novo processo. Nascer de novo é rever todos os nossos conceitos, tudo aquilo que a gente já sabia. É rever as nossas vontades, é rever as nossas amizades, é rever os nossos preconceitos. Ou seja, é rever tudo. Esse é o novo nascimento. É a chance de recomeçar do zero. É a chance de recomeçar
do nada, zera tudo. Quem você foi era uma coisa, a partir de agora é outra coisa. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o quê para nascer de novo? Eu preciso pagar uma penitência? Eu preciso sofrer? Eu preciso passar por dores? O que eu preciso fazer? Deixa eu ilustrar algo aqui para nós essa noite. Um bebê para nascer, ele faz o quê para nascer? Um bebê não faz nada. Não é verdade? A mãe gera. A mãe passa dores. A mãe faz a força. A mãe sangra. E a criança nasce. Ela simplesmente nasce. Tudo quem passou foi a mãe. Privações, tudo. Ou seja, eu quero trazer para nós. Quem nos gerou? Foi Deus. Jesus, Ele passou por nós todas as dores. Ele passou por nós tudo aquilo que nós deveríamos passar. Jesus, Ele sangrou por cada um de nós para que nós viéssemos estar aqui hoje. É o que o pastor Fernando falou agora na ceia. Ou seja, Jesus é quem fez força por nós. Jesus é quem sofreu, teve dores por nós, sangrou por nós. O que nós precisamos? A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecê-lo como Pai. É reconhecê-lo como Senhor. É entender que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E nós temos que tomar uma decisão de se posicionar diante de Deus. Sermos a diferença onde nós colocarmos os pés. Ser um representante do Senhor. Ser um filho do Senhor. Aonde o Senhor olha lá do alto e fala, ali vai um filho, ali vai uma filha. Não há outro caminho a não ser nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Nicodemos, ele entende isso. Ele não só entende em palavras, mas a gente viu através dos textos que ele se posiciona a favor de Jesus. Amém, irmãos? Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Eu quero encerrar essa ministração. Como eu disse, muitas vezes há uma palavra dura, mas às vezes precisamos de um chacoalhão para que a gente venha entender algumas coisas. A guerra espiritual que está acontecendo agora, nesse momento, irmãos, ela é real. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele está o tempo todo. Ele está o tempo todo tentando tirar nós daquilo que o Senhor nos colocou, daquilo que o Senhor tem para nós. O tempo todo ele vai fazer com que eu e você não venhamos escutar a palavra. É a primeira coisa que acontece. É a primeira luta que o inimigo tem. Eu preciso afastar da palavra. Por quê? Porque a palavra é quem? Liberta. Eu preciso tirar os irmãos da igreja. Eu preciso fazer com que Deus seja provado. É assim que o inimigo ele fica trabalhando na nossa mente. Mas quando nós estamos firmes na rocha, quando a nossa base é Jesus Cristo, pode soprar o vento, pode erguer o mar, pode se levantar as ondas. Nós estamos ali, às vezes bambeando, mas firme na rocha que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o amor dele por cada um de nós é imensurável. O amor que ele tem por cada um de nós, irmãos,
Nós não conseguimos entender esse amor, mas nós podemos sentir esse amor. Se coloque de pé. Aleluia, Deus. Vamos cantar uma canção. Vamos adorar ao nosso Deus. Cante, louve ao Senhor. Em nome de Jesus. Graças ao irmão meu, e não dá o meu sim. Agradeço, eu mereço. Jesus Cristo, meu Salvador, em ti renasci, meus olhos abri, te amo, Deus, te amo, Deus, em meu coração selaste o perdão, te amo, Deus, te amo, O Senhor está passeando no meio da igreja. E eu vejo o Senhor tocando nos corações aqui essa noite. E anda lá, chorando. E eu vejo um clarão muito grande, aonde o Senhor Jesus está tocando agora. Essa noite é uma noite muito especial. É uma noite que nós recebemos da palavra do Senhor, que nós precisamos não somente do arrependimento, mas precisamos de uma mudança de vida e uma mudança completa. E nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter essa mudança gradativa, dia após dia. E o Senhor está dizendo que muitos corações aqui machucados, essa noite Ele está curando o coração de muitas pessoas aqui. Ele está tocando em muitos corações. E essa noite você até mesmo não vai sair, você não vai entender a maneira como você vai sair daqui. Não é o pregador, não é o louvor, não é simplesmente o Espírito Santo tocando de dentro para fora. Senhor, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer, Senhor, a Tua palavra poderosa. Nós queremos agradecer o Teu amor. Nós queremos agradecer o Teu cuidado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar. Eu peço ao Senhor, Pai, pegue nas nossas mãos, Senhor, e nos ajude, Papai, a cada dia ser melhor. A cada dia que nós venhamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Senhor, ajuda cada um de nós ter o discernimento do que fazer, do que falar. Senhor, eu peço em nome de Jesus, transforma, Senhor, muda, Senhor. Nós te damos toda a autoridade para que o Senhor venha mudar o que precisa ser mudado. Meu Deus, não é mais conforme eu penso, mas conforme eu creio, conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Me afasta, Senhor, de amizades ruins, de lugares que não é para mim estar, de coisas que eu faço, no qual o Senhor se entristece, mas que eu venha fazer tudo conforme a direção. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, nos ouvidos de cada um de nós, para que nós venhamos ter a sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo. E não só escutar a voz do Espírito Santo, mas venha nos dar força para podermos obedecermos a Deus.
O Senhor está dizendo: não saia daqui triste da forma como você entrou. Deixe tudo para trás e faça a diferença a partir de hoje. O Senhor manda dizer para uma pessoa aqui: Senhor, nós queremos agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. Agradecer a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu oro pela vida de cada um. Eu oro pela casa, pela família de cada um que está aqui essa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço a bênção do Senhor que seja derramada sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Aquilo que o Senhor me entregou, eu me entreguei para a igreja. E o Senhor mostrava muitos corações aqui iluminados. O Espírito Santo de Deus tocando no coração de muitos aqui. E eu tenho a certeza que a partir de hoje o Espírito Santo vai trazer ainda mais revelação sobre essa palavra. E eu declaro em nome de Jesus e profetizo em nome de Jesus que eu e você venhamos glorificar a Deus através da nossa vida, e que Deus possa olhar lá de cima e falar assim: está aí o meu filho amado, está aí a minha filha amada. Que eu e você venhamos dar orgulho para o Pai. Não há nada melhor do que você olhar para o seu filho e ter orgulho dele. Para quem é pai e mãe já sabe. E eu declaro em nome de Jesus que o nosso Deus venha nos olhar e sentir orgulho de nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pequenos, mas que Ele venha olhar para cada um de nós e falar assim: ali está meu filho, a minha filha, a qual eu amo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos partir para o encerramento. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom todo o tempo. Ontem foi um dia especial para as mulheres, né? O Dia das Mulheres. E esse Dia das Mulheres é um dia muito especial por aquilo que aconteceu lá atrás, sobre as mulheres conseguir os direitos. Hoje distorceu um pouquinho, aliás, distorceu bastante, mas o verdadeiro significado do Dia das Mulheres foi que as mulheres viessem ter a voz ativa, de igual para igual. E ontem, dia 8, foi comemorado o Dia das Mulheres. Nós, como igreja, queremos dar uma lembrancinha para você que é mulher, em nome de Jesus. Queremos orar por vocês. Afinal de contas, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não é o homem sábio, é a mulher sábia, edifica o seu lar. Então você que é mulher, vem aqui à frente. Nós queremos dar uma lembrancinha para vocês. Eu quero convidar o pastor Fernando para estar vindo orar pelas mulheres, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, nós somos minoria, viu, homens? Concordem com tudo. Concordem com tudo.
Amém, glória. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor Fernando vai estar orando. Quem está com as lembrancinhas? Ô Cris, você pode pegar as lembrancinhas lá? Fazer um favor? Cesário? Amém. Amém. Por isso que o Evangelho é das mulheres. Jesus ressuscitou. Quem foi que viu Jesus primeiro? Maria. Amém. Vou esperar os irmãos distribuir a lembrança. Tá vendo, irmãos? Nós temos muito que aprender com as mulheres. Sem demagogia e sem croquetia delas, mas é uma verdade. Temos que aprender com as nossas irmãs. Mulheres que oram pelos filhos, pelo esposo, pelo lar, que trabalham, que pastoreiam suas casas também com seus maridos. Vocês são umas bênçãos. Vocês são tão bênçãos que eu vou até comer chocolate depois também. Amém. Homens, ficam de pé. Vamos abençoar as mulheres. Estenda suas mãos para cá e vamos orar por elas. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada mulher que aqui está representada, Senhor. Mulheres de oração, mulheres que amam o Senhor, que servem ao Senhor, mulheres que têm as suas vidas entregue, dedicada a Ti. Não somente ao Senhor, mas por amor ao Senhor, dando suas casas, seus maridos, seus filhos, se doando, se entregando. Pai, muito obrigado, porque vemos em cada mulher um reflexo da Tua glória, da Tua graça. A minha oração, Deus, é que o Senhor venha enchê-las cada vez mais de autoridade, de virtude, de graça, de força, Pai, para que elas continuem abençoando onde elas estão, nos seus lugares de trabalho, nas suas casas, famílias, na vizinhança e na sociedade. Nós oramos por cada mulher aqui, Senhor, que elas continuem sendo fortes, que elas continuem sendo alegres e que elas continuem sendo, Senhor, amorosas, assim como o Senhor tem derramado amor aos corações delas. Nós abençoamos cada uma delas que aqui estão. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Homens, segue para as mulheres. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Que a sua semana seja uma semana maravilhosa, seja uma semana produtiva, seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de conquista, de boas notícias. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que aonde você estiver, as mãos protetoras do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora o Senhor vai